amor, tá todo mundo olhando pra ver se a gente vai chorar. Enquanto isso estou tremendo, quem mandou eu inventar de cantar? Mas não canto. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, por gentileza se inscreva, aperte o sininho para você receber as nossas notificações. Continuando aí o estudo para casais. Hoje eu quero falar de erros que debilitam o casamento, né? Infelizmente, o número de casais que dizem que o relacionamento vai de mal a pior é a cada dia apavorante, né? Muita gente ligando, muita gente pedindo oração, muita gente pedindo ajuda. Então não é fácil, né? E vamos ler aqui um texto da palavra de Deus sem perca de tempo, em Provérbios, capítulo de número 24, verso 3, que diz assim: com sabedoria, presta atenção, primeira coisa, sabedoria, se edifica a casa, e com prudência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então tem três palavras aqui que eu quero falar com você. Primeiro, sabedoria, prudência e conhecimento. O que é sabedoria? Sabedoria está essencialmente atrelada ao bem, em fazer o bem. Essa sabedoria. Não existe sabedoria, biblicamente falando, atrelado para fazer coisas erradas, para fazer o mal. E o que é prudência, pastor Luciano? O que é ser prudente? Prudência é a capacidade de você avaliar as consequências, as escolhas de cada decisão que você toma. E conhecimento? Conhecimento é a experiência adquirida, a compreensão do que conhece para poder fazer a coisa certa do jeito certo. E como diz a Bíblia aqui, se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas. Então, com o conhecimento, você adquire riquezas. E essas riquezas, não estou falando de material, não. Dinheiro, ouro e prata não é só isso, não. Também. Mas é conhecimento para você viver bem, levar uma vida em paz com seu cônjuge, né? E qual é o primeiro erro que debilita o casamento? Qual é o primeiro erro que eu poderia citar aqui já de cara para a gente continuar o estudo? Primeiro, não cumprir os votos que foram feitos no dia do seu casamento. Então aqui eu tenho um texto base para isso aqui. Está lá em Ruth, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, que diz assim: e disse, porém, Ruth, não me inste para que deixes e me afaste de ti, porque aonde que tu fores eu irei, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei. Eu, o teu povo e o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu ali também sepultada. Me faça assim o Senhor em outro tanto, né? Então tá aí, Ruth com esse voto, né, que ela fez para Noemi, quando Noemi perdeu o seu esposo e perdeu também os dois filhos, inclusive um era marido de Ruth, e ela fez um voto de voltar para a terra com Noemi, né? Então, não cumprir os votos feitos, né, para alguém ou para Deus, né? Então, quando Ruth decide acompanhar a sogra, ela fez esse voto. E para que servem os votos, né? Para que servem os votos? Daqui a pouco a gente vai relembrar eles. Para que servem os votos? Primeiro, para dar direção, propósito, resistência, perseverança ao nosso amor pelo cônjuge. E quais são os votos? Vamos relembrar aqui, vamos ver se você lembra. Quais são os votos feitos no dia do casamento? Primeiro, vamos relembrar. Prometo te amar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na prosperidade, na adversidade, enfim, em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. Olha só, a última palavra, até que a morte nos separe. Então esses votos do casamento, eles vão ser testados na nossa vida inteira, né, para que a gente quebre esses votos, né? Eu quero dizer aqui, te mostrar aqui, se falar sobre 5 características de votos
conjugais. Primeiro, o que é um voto conjugal? É uma decisão voluntária. Ninguém colocou uma arma em você, te obrigou para você tomar essa decisão. Vocês tomaram essa decisão voluntariamente. Segundo, é uma proclamação pública. Você vai ali, você assina o documento, lá no cartório. Então é uma procuração pública, uma proclamação pública. Terceiro, uma promessa incondicional. Incondicional. Quarto, um propósito sério. Um propósito sério. Então tem que pensar antes, tem que analisar as coisas antes. É outro assunto para namoro e noivado que um dia eu vou abordar também, antes de tomar a decisão do casamento, né? E a palavra diz lá em Mateus 5,37 sobre o nosso sim, sim ou não, não. Os votos que obrigam, né? Seja o vosso falar sim, sim ou não, não, né? Passou disso, a Bíblia chama de procedência maligna. E o interessante é que lá em Malaquias, capítulo de número 2, veja só, vamos ver o que diz lá em Malaquias, capítulo de número 2, versículo 13, que diz assim: há uma outra coisa que vocês fazem, enche de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por que ele não aceita? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, aquela que você escolheu para casar, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Versículo 16 diz que Deus, eu odeio o divórcio, diz o Senhor de Israel. Então ele está dizendo, Deus está dizendo que odeia o divórcio, tanto da parte espiritual com Deus, quanto matrimonial, como o texto aqui está falando, né? Quando nós quebramos o voto, né, os votos do dia do casamento, nosso culto, nossa oferta perde o sentido. É o que o texto está dizendo. Perde o sentido falar, pedir, conversar, perde o sentido com Deus. Deus está dizendo que perde o sentido, que não dá a atenção devida que ele deveria dar, né? Tudo porque vocês quebraram, né? Tá o texto que o texto está falando, o voto de fidelidade quando casaram. Não cumprir com o que prometeu no dia do casamento, deixa o casamento debilitado, adoece o relacionamento, e a palavra de Deus diz em 16, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Então esse é o primeiro erro que eu queria mostrar, tem muito mais coisa dentro disso, mas vamos ficar por aqui. O segundo erro que debilita o casamento é esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. No versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje ninguém quer crer, hoje ninguém quer esperar, hoje ninguém quer suportar nada nem ninguém. Essa é uma grande verdade que nós estamos vendo e vivendo nesses últimos dias. Lá em Gênesis 30, versículo 1 e 2, fala de Raquel, né? Quando Raquel viu que não dava filho a Jacó, né? A Bíblia diz que ela teve inveja da sua irmã. Por isso, ela disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Jacó dá uma resposta tremenda para a vida dela. E olha só, depois Deus abre a madre dela, lá na frente Deus abre a madre dela, e ela tem José, e depois ela tem o outro filho. O que acontece? A palavra que ela proferiu na vida dela teve poder, ela morreu. Ela não teve condição de continuar com os filhos, né, criar o filho. Tudo isso por fruto de inveja, que um pouco, não, a causa não foi isso, mas a inveja falando em si, né, o fruto de comparação, né, das pessoas querer se comparar a alguém. Hoje nós vemos muito isso nas redes sociais, né? O que é inveja? É o fruto de comparação. Quando você vive se comparando, né? Você gera a inveja, se comparando. Olha o cabelo dela lá no Instagram, olha como ela se veste, olha o carro, olha isso, olha aquilo.
né? Pare de se comparar, meu querido, minha querida, para você não ficar doente, não ficar debilitado. Não espere do outro o que só Deus pode te dar. Ele vai te dar, ele vai fazer. Quarto, não espere a perfeição do seu cônjuge, mas sim a coerência. Não espere um ser humano pronto, mas sim um ser humano em construção. Você e ele estão em construção. Um dos propósitos do casamento é ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Vou repetir para você. Um dos propósitos do casamento é ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Agora a questão e a pergunta é: quanto tempo você está casado? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos de casamento? Quanto tempo você está casado, né? E a pergunta também é que depois que você se casou, você é mais amigo, mais amiga, mais companheiro, mais companheira? Segundo, depois que você se casou, você é mais doce, você é mais meigo, você é mais amigo ou amiga, né? Se for feminino, você é mais afetuoso, é mais afetuosa, é mais carinhoso, é mais carinhosa, é mais sensível, é mais companheiro. São perguntas que nós devemos fazer para a gente, para que nós possamos tentar melhorar a cada dia o nosso relacionamento, né? Sétimo, o casamento fez bom para o seu coração. O casamento está fazendo bem para o seu coração. O casamento está te trazendo saúde para você. Pense nisso com carinho. Pense nisso. A sua autoestima está o up, né? A elevada, a alta, em cima ou está baixa? Então fica essa dica aí e depois nós voltaremos com o terceiro erro que debilita o casamento e o quarto erro que debilita o casamento. Nosso tempo aqui já deu. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus.